Paz do Senhor, pessoal, direto ao assunto. Pessoal, ouça essa palavra. A Bíblia diz que sem o amor não há nada que você possa fazer para se salvar. Paulo diz isso lá em Coríntios capítulo 13. Ele termina a narrativa ali no último versículo do texto, acho que é o 14, não me escapa da memória. Ele diz que depois de tudo, o maior é o amor. Ele diz: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desse é o amor. Então ele disse: ainda que eu desse o meu corpo, ainda que eu vendesse o que tem para repartir com os pobres, de nada valeria se não tivesse o amor. O amor aqui é caridade. Agora, o que é o amor? Como que você sabe que você tem o amor? A pessoa pode ser enganada, o espírito do engano nos últimos tempos. Como que você sabe? Primeiro, você não tem o fruto. Se a pessoa não tem um fruto, aqui, pessoal, estou falando para lideração, tá? Essa palavra é mais para pessoas que ensinam. E existem pessoas que não têm um nível de espiritualidade para compreender coisas diria, mais alta, no nível do conhecimento espiritual, coisas mais profundas. Tem gente que não tem, está crescendo. Tem pessoa que fica perguntando, às vezes, o que foi que eu ensinei, o que foi que eu disse, não entendeu. Mas quem é espiritual entende essas coisas. Lá em os espiritual discerne bem tudo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo. Não estou criticando, eu estou aqui fazendo aqui um discurso, aqui, uma narrativa, para você entender que nem todo mundo está em condições, tem novo convertido, tem gente que está. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3 que os cristãos também têm crente menino, né, que ainda não atingiram maturidade. Em Hebreu também, Paulo fala que em razão dos tempos, os hebreus já era para ser oráculo. Quem conhece Bíblia sabe, se não me escapa a memória, o capítulo 5. Então, existem todas essas coisas. Mas uma coisa é certa, quem tem o Espírito de Deus, quem tem o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Então, você não tem o fruto do Espírito? Está lá, veja a lista. Primeiro, o amor. Começa gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Você vê uma pessoa que não ama, não tem compaixão, não tem misericórdia, não sente amor, não tem piedade do Brasil, não se move, só se move pela sua causa. É perigoso. Uma pessoa dessa pode ser enganada facilmente pelo espírito do engano. A Bíblia diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio no sangue e na carne, esse é de Deus. Mas não é só isso, ainda vou mais fundo. Você pode ser uma pessoa enganada pelo espírito do engano, se você não praticar a palavra de Deus, se você não está ali examinando as escrituras, João capítulo 5. Isso é muito importante. Então, meus amados irmãos, eu não falo para você algo que eu não tenha a certeza que foi Deus que me deu, que falou no meu espírito. Como que você conhece o que Deus fala no seu espírito? Porque você já sabe quem é o espírito que fala com você. Profecia, tipo, vamos lá, o mesmo espírito que me falou da moto que ia aparecer, o mesmo espírito que me falou de cura divinas e aconteceu, o mesmo espírito que me disse, vai e expulsa aquele demônio, o mesmo espírito que me determinou operação sobrenatural, é o mesmo espírito que continua. Você tem que conhecer o Espírito de Deus, né? E o seu Espírito é a lâmpada de Deus. Todo cristão nascido da água e do Espírito, lá em João capítulo 3, você tem o direito da operação do sobrenatural de Deus. Não importa se você tem posição na igreja ou não, você nasceu de Deus, você é um filho de Deus e você pode operar agora. Você começa a operação. Primeira operação é o crescimento na fé, o crescimento. Você começa a crescer, você começa a dar frutos, você começa a sentir o movimento do Espírito movimentando você, você começa a ficar diferente. Quem odiava passa a não odiar mais, quem não perdoava passa a perdoar, porque isso não é um resultado do seu desejo carnal, isso é um resultado do Espírito de Deus se movendo em você, da natureza de Cristo se movendo no seu viver. Os pensamentos de Deus agora, o amor de Deus está derramado em seus corações pelo Espírito Santo. E aí você começa a fazer as coisas que o homem natural jamais consegue fazer, obedecer, até passar por humilhação e saber suportar a humilhação, suportar os fracos quando você fica mais forte,
compreender, às vezes pedir até perdão quando for necessário, porque você não somente libera perdão, mas se for necessário corrigir, a Bíblia diz, conserta com o teu irmão, tá entendendo? Te aconselha com o teu irmão, aconselhasse com o irmão, souber que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a ele, e primeiro vai reconciliar-te com ele para poder entregar tua oferta no altar. Quer dizer, uma pessoa que anda no temor de Deus, que tem o fruto do Espírito, Gálatas 5, a partir do e o versículo 22 por diante, ali você tem que ver. A Bíblia diz, examinais o homem, veja, você deve examinar você mesmo. Paulo fala isso ali em Coríntios, lá no capítulo 11, se não me escapa da memória, está por ali, do capítulo, está lá. Você vai ver isso lá na celebração da ceia, porque a gente, às vezes é tanta coisa, tanto versículo, tanta palavra, que às vezes a gente chega até a confundir, entendeu? E a gente vai alcançando uma certa idade, e a gente amadurece em muitas coisas, mas a gente tem que ter muito cuidado, é muita coisa para resolver. Então estou aqui ensinando para você algo que você tem que examinar. As escrituras, no capítulo 5 de João, o versículo 39, Jesus disse que é para examinar as escrituras, para que você não seja enganado. Acautelar e que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24, Jesus ensina sobre o final dos tempos, fala de tudo que está acontecendo, enfriamento do amor. Então, se a pessoa não lê a palavra de Deus e às vezes vai ouvir uma pregação, tem gente que não tem tempo para dar ouvido a 3 minutos de palavra. Você sabe que é assim, é verdade ou não é? A gente lamenta por essas pessoas. Eu não tenho raiva dessas pessoas, que elas, como sempre digo, vou dizer, e esse é meu lema, não por força nem por violência. Quem me escuta deve escutar por amor, deve escutar porque foi atraído pelo Espírito de Deus. E eu tenho consciência disso. Está entendendo? Porque eu falo em amor de Deus, eu falo na justiça de Deus. E sei quem são os seres humanos. A Bíblia diz que há tempo que um homem manda no outro para a sua condenação. Quer dizer, um homem não pode dominar o outro. Biblicamente, Salomão escreve sobre isso. Então, se eu sou um líder religioso e eu imponho regra nos outros, crio um sistema dominador, eu já não estou fazendo o que Deus mandou fazer, porque Deus é um libertador, não um escravizador. Então, quem tem o Espírito de Deus se move pelos pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus é bom. É o pensamento de Pai, de bem, para dar o fim que você deseja. A mente de Cristo é cheia de amor, os pensamentos de Cristo, cheio de benignidade, cheio de fruto da justiça. Então, meu ensinamento é em Cristo, eu vivo isso. É preciso orar, é preciso consagrar, é preciso jejuar, é preciso se separar do pecado. Quando você se torna um homem que Deus chamou para você ministrar a palavra, ministrar a sua verdade, a sua justiça, você também tem que pagar o preço da consagração, o preço da renúncia. E muitas vezes você tem que ficar calado diante de crítica, diante de ataque adversário. Você tem que saber lidar com os ataques, para que você não dê munição a Satanás, numa batalha espiritual, numa crítica. Às vezes o diabo levanta pessoas para fazer crítica à sua pregação, à sua revelação, o que Deus deu a você. Às vezes nem te escuta, mas ouve o início de sua pregação. Já no início já é contra, já se rebelia contra a sua pregação. Antes de lhe escutar, às vezes por imaturidade, às vezes porque não alcançou maturidade, às vezes por ser novo no entendimento e às vezes propositalmente. Esse é o pior. Então tudo isso você tem que entender quando você entra no campo de batalha. Beijo no seu coração. Então, mas a palavra tem que ser falada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá o fruto em você. Ele opera o amor, opera o sentimento de Cristo Jesus. Eu não odeio irmão. Eu amo os meus irmãos queridos da minha igreja. Eu amo. Eu sei que nem todos eles são como eu. Mas eu tenho que aprender a lidar com as fraquezas, com as diferenças diversas. Porque senão eu me framo, eu fico chateado com tudo, ressentido com tudo. Em algum momento quase que eu caía nesse extremo. Mas hoje não. Você vai alcançando maturidade. Aqui no bairro, se eu sair do meu bairro, que eu moro aqui, eu vou sair levando saudade, porque eu gosto do pessoal. E se eu sair, eu volto. E nem todo mundo é crente nesse bairro. É claro que muita gente não é crente. Mas eu passo na rua, pastor, pastor, é assim que eles me tratam. Pastor, a maioria deles, muito deles. E como é que eu vou odiar eles? Como é que eu vou sair do bairro? Se você não consegue amar o seu bairro, a comunidade, onde é que você vai amar? Me desculpe, quem tem o fruto do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele faz aliança até com as pedras do campo, meu amado. Desculpe, às vezes eu já vivi um drama desse, achei que o bairro e que o povo, a gente tem horas, se você não tomar cuidado, o inimigo, ele enrola a sua vida.
A ofensa vai ferindo você, daí a pouco ninguém presta para você, todo mundo está errado. E está cheio de gente boa, em todo lugar do mundo tem gente boa. E é por isso que eu estou pregando. Porque eu sei que tem ovelha perdida da casa de Israel. Eu sei que tem muitas ovelhas que precisam ouvir a voz do Senhor através de caçador de alma, de homem que transmite o recado e a palavra do Senhor revelada pelo Espírito Santo, da esperança da vida. Há muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra e com uma palavra elas se levantam, uma palavra cheia de amor, de verdade e de justiça. Então é o meu dever, você entende? Então quando você fica ferido, machucado demais, fragilizado, você termina não perdoando nem a você mesmo. E aí a Bíblia diz que eu devo amar a mim mesmo. Devo ter fruto para lidar com a minha família. Eu tenho minha esposa aqui, bem mais nova do que eu. Pergunta para ela se eu tenho ciúme. Claro que não, eu tenho alta convicção, porque eu sei que ela é governada pelo Deus que eu sirvo. E ela tem o trabalho de Deus nela, o Espírito Santo anda com ela também. Então, isso tudo é um resultado de quem anda com Deus. Se eu não tenho uma maturidade para andar com Deus, eu já teria sido derrotado. Sabe de uma coisa, eu não queria nem pregar na rede social com medo de fama, porque eu já disse, a fama é perigosa. Quando você não tem fama, ninguém joga pedra em você. Aliás, joga, mas quando você cresce, aí você vai encontrar inimigo terrível. Entendeu? É igual o lutador de rua. Ele luta na rua, mas quando ele é classificado para lutar nas lutas oficializadas, ele vai encontrar adversário. E às vezes não chega nem muito longe. Você sabe disso. Essas palavras que eu falo é espiritual, é palavra sábia de Deus. A arena está cheia de homens guerreiros aí, e até mesmo imbatível. Até mesmo que prega o que ele acha que é a verdade e que qualquer que se atravessar no caminho dele pregando outra verdade que não seja alinhada com a deles, ele vai tentar derrubar. Mas eu estou pregando a porção que Deus me deu, somando com os verdadeiros e contrariando os falsos. Deus o abençoe, beijo no seu coração. Vamos ficar atentos porque Jesus está para voltar. Os sinais já estão acontecendo. Eu tenho que estar pronto, você também. A palavra que eu ensino é para preparar você, um povo preparado. A Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Então a minha parcela de trabalho é essa, trabalhar preparando o povo de Deus, que Ele vai me trazer, ajudando, colaborando com essa obra do Senhor. Deus o abençoe, pense nisso.